Olha, o batismo é uma prática central em quase todas as tradições cristãs, né? Mas e se existisse apenas uma forma bíblica, uma única forma correta de batizar? É exatamente isso que a gente vai analisar hoje. Vamos mergulhar num argumento que defende a existência de um único e verdadeiro batismo e entender de onde vem essa ideia. A grande pergunta, então, é: o que seria esse tal batismo bíblico? De acordo com o material que a gente está vendo, isso não é, sabe, uma questão de escolha ou de preferência. O argumento é bem forte. A forma e, principalmente, o nome que se usa no batismo, bom, isso estaria ligado diretamente à salvação. Para a gente entender essa linha de raciocínio, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, a ideia de um só batismo. Depois, vamos olhar o que os apóstolos fizeram na prática. Em seguida, o poder que estaria no nome de Jesus. Aí, a gente encara uma aparente contradição bíblica e, por último, o significado de tudo isso como um selo da salvação. Ok, vamos começar. A base de todo esse argumento, na verdade, está numa frase bem curtinha, mas com peso enorme, lá do livro de Efésios. É aqui que tudo começa. A fonte que a gente está analisando usa esse versículo como o ponto de partida mesmo. O raciocínio é bem direto, né? Se a Bíblia fala em um só Senhor e uma só fé, faria todo sentido que também existisse um só batismo. A coerência aponta para isso. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Que batismo seria esse? Beleza. Então, para tentar descobrir qual seria esse único batismo, o material faz uma coisa bem lógica. Vai direto na principal evidência. O que os apóstolos, os primeiros seguidores, realmente fizeram. Vamos ver a prática deles. E o que a fonte destaca aqui é a consistência. É impressionante. Todas as vezes que o livro de Atos descreve um batismo com detalhes, ele é feito em nome de Jesus. Pensa bem, desde o dia de Pentecostes, lá no comecinho, com os samaritanos, na casa de Cornélio, que foi o primeiro não-judeu, com os discípulos lá de Éfeso, e até o batismo do próprio apóstolo Paulo. Essa repetição toda é apresentada como o grande modelo, o precedente a ser seguido. Ok, a gente viu a prática, o como eles faziam, mas agora o argumento vai mais fundo. A gente passa do como para o porquê. Afinal, por que esse nome, Jesus, seria tão central nesse ritual? E a resposta, segundo a fonte, está no próprio significado do nome. Jesus, ou Yeshua em hebraico, quer dizer salvação de Deus. A fonte até lembra daquela passagem em Mateus, quando o anjo diz: "Você vai dar a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo." Ou seja, o nome e a função de salvar são uma coisa só, inseparáveis. Não é só uma etiqueta, sabe? O nome descreve o que ele faz. E, para reforçar essa ideia da exclusividade, o material aponta para essa passagem de Atos. A lógica aqui é a seguinte: se a Bíblia diz que não há outro nome pelo qual a salvação é possível, então faz sentido que o ato que sela essa salvação, que é o batismo para o perdão dos pecados, precise invocar esse único nome. Um depende do outro, entende? Mas espera aí, todo bom argumento tem que lidar com as objeções, né? E agora a gente chega no ponto que talvez seja o mais famoso sobre o batismo. Um versículo que parece contradizer tudo que a gente viu até agora. E tá aí o nó da questão. De um lado a gente tem a prática registrada em Atos, sempre no nome de Jesus. Do outro, a gente tem essa ordem direta de Jesus em Mateus, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí, como é que a gente resolve isso? Será que os apóstolos simplesmente ignoraram a ordem que receberam? A resposta que a fonte dá para isso é bem interessante, e tem duas partes. A primeira é uma sugestão mais histórica. A de que essa fórmula de Mateus 28:19 pode ter sido uma adição feita mais tarde pela igreja para os rituais, e não exatamente as palavras originais. A segunda parte é mais teológica e foca em uma palavrinha, nome, no singular. A ideia é que os apóstolos entenderam que Jesus não estava listando 3 nomes, mas sim pedindo para usar o único nome que representa os 3. Afinal, Pai e Filho são títulos, não são nomes. E o nome que, segundo essa visão, carrega toda essa revelação seria Jesus. Ok, então para fechar essa linha de raciocínio, vamos conectar tudo isso com o que realmente importa para a pessoa de fé. Qual é a importância final disso tudo? O material faz um paralelo muito forte com a antiga aliança. Pensa bem, naquela época, a circuncisão era o sinal físico, a marca de que alguém pertencia ao povo de Deus. A proposta aqui é que, na nova aliança, o batismo funciona da mesma forma, só que como um sinal espiritual. É o ato que marca, que oficializa a entrada de uma pessoa na família de Deus.
E aqui a gente chega na conclusão do argumento todo. O batismo no nome de Jesus não é visto apenas como um ritual simbólico. É muito mais que isso. É o momento em que a pessoa é selada com o Espírito Santo. É a marca de que ela pertence a Deus. Uma garantia para o dia da redenção. É, em resumo, o sinal definitivo de que alguém agora faz parte da fé. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para refletir, né? De acordo com essa perspectiva que a gente acabou de ver, um único nome carrega toda a autoridade da salvação. O que nos leva a pensar, como é que um nome pode ir além de só identificar e passar a definir os fundamentos de toda uma fé?